Olha, se tem alguma coisa que você deve levar deste livro, nunca confie no que o usuário possa fazer na sua aplicação. Segurança não é só sobre tecnologia, é também sobre ter um olhar cuidadoso em cada ponto da sua aplicação. Olá pessoal, eu sou o Gabriel Galdino e hoje vamos falar sobre a introdução e o primeiro capítulo do livro Alice and Bob Learn Application Security. Essa leitura vai nos introduzir ao universo de segurança de aplicações, explicando seus conceitos fundamentais de forma leve e prática. Na introdução, a autora Tânia Janca até sugere que quem já está na área de segurança pode pular essa parte. Mas galera, sinceramente, depois de ler eu percebi que é importante rever esses conceitos, até para quem já atua na área de segurança há um tempo e também para quem é da área de tecnologia também. Ou seja, a minha dica é não pule essa parte. E se você é um desenvolvedor ou se você já é uma pessoa que trabalha com TI há muito tempo, acredite, vai ser muito interessante rever esses conceitos. E por que eu estou falando de pessoas de tecnologia, né, de maneira geral? Isso a autora ela até traz no início, como os cursos que a gente tem hoje na internet, até mesmo as universidades em ciência da computação, existe uma falta, uma ausência de disciplinas, de matérias que falem sobre segurança da informação e principalmente sobre segurança de aplicações. É algo que a Tânia enfatiza como um contexto educacional em que demonstra uma ausência dessa discussão sobre um assunto tão importante para quem trabalha com desenvolvimento de software e que faz com que conteúdos como esses sejam tão necessários. E isso é muito comum, pessoal, ver conceitos tão básicos em segurança da informação sendo deixados de lado, sem uma formação tão importante como a de desenvolvedor. Eu trago aqui um parênteses de que eu já vejo que no Brasil isso esteja mudando. Já tenho percebido que alguns cursos começaram a inserir disciplinas de segurança da informação em áreas de TI, mas ainda assim falta muito para essa conjuntura se transformar de maneira geral. Então, se você faz algum curso de tecnologia, seja para ser desenvolvedor, seja para a área de dados, diz aí nos comentários, você chegou a ver algum conteúdo sobre segurança da informação? E através desse contexto de falta de entendimento de alguns conceitos, algumas noções básicas de segurança, a autora ela já traz aqui um exemplo utilizando a Alice e o Bob para poder facilitar o entendimento, por exemplo, de como é importante você pensar a segurança logo no início. Pensa só, imagine que Bob e Alice eles estão construindo uma casa e aí eles finalizam a construção e de repente eles percebem com a casa já pronta que precisa construir mais um banheiro. Imagina você com a casa pronta, já com o território todo delimitado, enfim, com esse espaço ocupado, você precisa construir mais um banheiro. Isso é muito mais difícil. É muito mais fácil construir esse banheiro se você estivesse com esse projeto logo ali no planejamento, quando você tinha ali o projeto dessa casa. E essa analogia da casa também vale para a construção de um software. E esse contexto que a gente fala de shift left. Quando você pensa segurança, logo na fase do desenvolvimento, logo na fase do planejamento, é você trazer a segurança logo para o início. Além desse conceito de shift left, a autora também traz uma abordagem muito importante e necessária sobre como da segurança você não pode tirar suposições precisas. Ainda nesse contexto de casa, a autora traz o exemplo de você construir uma mesa. E aí, na hora de você comprar uma madeira, por exemplo, é muito mais fácil de comprar essa madeira em diferentes lojas, porque você só precisa do tamanho dela e dessas variáveis que compõem uma madeira para uma mesa. Mas com segurança é muito mais complicado. É difícil você fazer suposições precisas quando você pensa na segurança de um software. Existem muitas variáveis e cada tecnologia é um universo a se descobrir. O que essa história tem a nos ensinar? Que as soluções automatizadas, que essas receitas prontas que a gente vê pela internet, dificilmente vão resolver os problemas de segurança de aplicações. E é justamente por isso que essa área é tão desafiadora. A área de segurança, ela precisa de atenção constante e da capacidade de questionar cada detalhe. Mas aqui está o problema. Muitas pessoas não percebem que uma das principais causas de violações de segurança de software estão relacionadas justamente por um software estar inseguro, ou seja, por conta de vulnerabilidades identificadas em um software. Ela traz uns dados interessantes de 2019 de que entre 26% e 40% dos registros roubados ou vazados estão ligados a falhas em aplicações. Mesmo assim, quando olhamos para os orçamentos das empresas, o investimento em segurança de software é muito menor do que deveria ser. E isso mostra como ainda existe um descompasso entre a importância da segurança e a forma como ela é tratada na prática.
Para quem está começando a estudar sobre segurança, começa a perceber então que não basta enxergar essas regras que a própria segurança prega como algo sem propósito. É necessário entender o que está por trás disso, porque se fazer isso sem enxergar o propósito é como saber o como sem o porquê. Quando você entende o porquê, a segurança ela deixa de ser uma tarefa mecânica e passa então a fazer parte do seu raciocínio e do seu processo criativo no desenvolvimento de software. Além disso, a segurança ela deixa de ser esse checklist obrigatório e se transforma em algo natural. Você passa a enxergar que segurança é o que protege o valor do que você está criando, e não apenas uma burocracia, uma atividade obrigatória. E essa abordagem estratégica é o que garante um software não só funcional, mas seguro desde a raiz. Vamos então agora abordar cada um dos conceitos apresentados no capítulo 1, começando pela tríade da CIA, que é o beabá de segurança. Estamos falando de 3 pilares fundamentais da segurança da informação. São eles: confidencialidade, integridade e disponibilidade. Gente, o objetivo principal de qualquer equipe de segurança da informação é garantir que esses 3 elementos estejam sempre protegidos. E vale lembrar ainda que existe uma discussão que acaba acrescentando outros elementos, como privacidade. Mas aqui a autora ela só foca nesses 3. Vamos falar um pouco mais ainda dessa tríade. Temos então a confidencialidade, que aqui a autora comenta que muita gente subestima essa parte da segurança, especialmente na vida pessoal. Ela traz o exemplo de quando alguém fala: eu não tenho nada a esconder, não preciso me preocupar com confidencialidade. Aí você pergunta para ela: por que você tem então cortinas na sua casa? É interessante que ela traz essa reflexão, mas hoje em dia a gente percebe aumento, né, essa tendência de ataques cibernéticos, fizeram com que as pessoas realmente passem a se preocupar cada vez mais com privacidade. Então eu vejo que esse exemplo já não é algo tão comum de acontecer. E além disso, no fundo, todo mundo entende que ter privacidade é importante, mesmo que você não tenha nenhum grande segredo. Então, você começa também a identificar que privacidade não é só sobre esconder coisas, mas sobre controlar aquilo que você quer compartilhar e com quem você quer compartilhar. E segurança é a mesma coisa. Você não precisa estar fazendo algo errado para querer que suas informações estejam protegidas, não é mesmo? Agora, sobre o segundo pilar da tríade, a integridade. Em resumo, integridade nos dados quer dizer que eles são precisos, que eles são corretos. E mais do que isso, significa que a informação não pode ser alterada durante a transmissão. O que sai de um lado deve ser o mesmo que sai do outro, sem mudanças inesperadas nesse caminho. Pensa comigo, se você manda um arquivo importante, no meio do caminho alguém o altera ou corrompe ou até mesmo exclui esse caminho, o resultado final, seja esse arquivo alterado ou a ausência dele, perde totalmente a confiabilidade, tanto da informação quanto do processo, quanto do sistema. Integridade, então, é isso. É garantir que o valor e a precisão desses dados, desse sistema, sejam mantidos do início ao fim. E aqui vai uma grande verdade, que integridade é essencial para todo software seguro. Não é só sobre proteger dados. É sobre garantir que aquilo que os usuários estão vendo, que aquilo que os usuários estão usando é confiável e correto. Sem integridade, não importa quão bonito seja o front-end da sua aplicação. Sem integridade, seu sistema nunca estará seguro de verdade. E para fechar a tríade, vamos falar do terceiro conceito, que é a disponibilidade. E esse conceito é bem simples e direto. Significa garantir que os dados, que os sistemas estejam sempre acessíveis, quando necessários. E aqui entra um ponto que é crucial. Resiliência melhora a disponibilidade. É interessante porque ela traz esse conceito de resiliência, e resiliência em TI é um conceito que eu acho complexo. Quanto mais resiliente um sistema for, mais ele consegue se manter disponível, mesmo em situações adversas. Aí eu te pergunto, você se preocupa com a resiliência da sua aplicação? Vamos para um exemplo. Muita gente migra para a nuvem justamente porque ela parece ser confiável, mais do que data centers tradicionais ou on-premise, por assim dizer. Nesse ponto, eu preciso criticar aqui o livro, porque ela traz essa informação como se a cloud fosse extremamente segura. E a gente vê hoje que existem muitas vulnerabilidades em cloud. Inclusive, muitas pessoas migram em cloud procurando segurança, o que de fato nem sempre pode ser uma verdade. E se você discorda do meu ponto de vista, fica à vontade para comentar. Aqui eu estou tentando realmente trazer um debate. Mas, gente, temos que concordar também que serviços na nuvem geralmente são pensados para funcionar 24/7, com redundância, automação e toda uma estrutura preparada para minimizar falhas. Isso faz com que a nuvem ela seja muito mais atraente
E também temos aí a grande variável que é a redução de custos. Porém, todavia, no entanto, é importante enfatizar que cloud também tem as suas questões de segurança. E é por isso que trazer essa reflexão, esse debate, é tão importante, porque a gente passa a perceber como a CIA, como essa tríade, não é só uma sigla bonita, mas ela também é a espinha dorsal de toda a nossa atuação, de nossa profissão, no nosso dia a dia, com a segurança da informação. E cada pilar está conectado, então não adianta ter dados confidenciais e íntegros se eles não estão disponíveis. E se você está começando agora na área de segurança da informação, entender esses conceitos é de extrema importância. Tudo que você for fazer vai envolver em compreender se a disponibilidade, integridade e confidencialidade foram afetadas. Base dada, vamos então continuar a apresentação desses conceitos nesse capítulo 1. Agora, vamos falar de um conceito que pode parecer um pouco pessimista, mas que também é muito importante para quem trabalha com segurança, que é presumir violação. E aqui ela traz um ditado bem legal e famoso na nossa área, que diz assim: existem dois tipos de empresas, as que já foram violadas e as que ainda não sabem que foram violadas. Quem trabalha com resposta a incidentes, análise forense ou investigação de segurança sabe que a questão não é mais se sua organização vai sofrer uma violação, mas quando ela vai sofrer. E é exatamente por isso que a suposição de violação se tornou uma abordagem fundamental na segurança da informação. A ideia é simples: se em algum momento alguém conseguiu acesso não autorizado à sua rede, aplicativo ou sistema de maneira geral, a estrutura deve estar preparada para tornar essa invasão o mais difícil, mais demorado e o mais caro possível para o invasor. Além disso, você precisa ser capaz de detectar e responder rapidamente a essa violação, para com isso minimizar o máximo possível o impacto. E o exemplo prático disso é quando uma empresa reage quando o bug crítico é divulgado por meio de uma divulgação ou declaração coordenada, ou programa de bug bounty. A abordagem mais segura é agir como se outra pessoa já tivesse encontrado e explorado essa falha, mesmo que você ainda não tenha evidências claras de que essa falha foi identificada no seu software. Isso força a equipe a entrar em modo de resposta imediata, mitigando o risco o mais rápido possível. E honestamente eu vejo poucas empresas fazendo isso, mas é uma atuação que é super importante. Assim como, por exemplo, saiu o Log4j. As empresas, quando viram a mídia tratando o caso como algo alarmante, elas começaram a pesquisar internamente se essa falha também existia dentro do seu ecossistema tecnológico. E além dessas ameaças externas, a gente também tem um tipo de ameaça mais delicado e muitas vezes subestimado: as ameaças internas. Quando a gente pensa em riscos de segurança, geralmente a gente pensa em cybercriminosos externos, em ataques vindo de malwares, mas a realidade é que muitas violações acontecem dentro de casa, por pessoas que já têm acesso autorizado aos sistemas, às redes, aos dados, e pode ser um funcionário, um prestador de serviço, um consultor, e essa violação pode acontecer tanto de maneira intencional quanto acidental. Trazer esse contexto, visualizar esse tipo de caso, significa que não é sempre maldade ou sabotagem. Às vezes é só alguém tentando ser eficiente e sem querer cometendo um erro que coloca todo o sistema em risco. Por exemplo, um colaborador que pode, sem perceber, clicar em um link de phishing ou compartilhar informações sensíveis de forma inadequada. Mas, claro, também existem casos maliciosos, como um funcionário insatisfeito que intencionalmente apaga todos os dados ou vaza informações confidenciais da sua antiga empresa. É aí que as ameaças internas se tornam um desafio. Como esses indivíduos já têm acesso legítimo, detectar comportamentos suspeitos não é uma tarefa tão simples. E é por isso que a educação, que o monitoramento, esses controles de acesso são tão necessários. A ideia não é criar um clima de desconfiança, ok? Mas garantir que os sistemas sejam protegidos tanto contra falhas humanas quanto contra ações intencionais. E para lidar com esses desafios, nosso próximo conceito é defesa em profundidade. E a ideia é simples: você não pode confiar em uma única camada de segurança. Em vez disso, você precisa ter várias camadas, assim como uma cebola. Várias camadas trabalhando juntas, para caso se uma falhar, as outras vão continuar protegendo o sistema. Então, vendo que a imagem da cebola, você começa a identificar que ela é composta por diversas camadas, que apesar de serem separadas, elas permanecem unidas através de um caule. Parece óbvio quando explicamos assim, mas na prática a
coisa é outra. Decidir quantas camadas e quais são as mais importantes pode ser um desafio. E isso eu também tenho que concordar com o livro. Especialmente quando o orçamento é apertado. Essas camadas podem ser processos, como verificar a identidade de alguém antes de entregar um e-mail, ou exigir testes de segurança antes de lançar um software. Também pode ser sistemas físicos, de software ou hardware, como fechadura nas portas, firewalls de rede ou criptografia de hardware. E tem mais, o livro traz vários exemplos, como as boas práticas de design, que também conta como uma camada. E no desenvolvimento de software, por exemplo, a defesa em profundidade envolve requisitos de segurança claros, modelagem de ameaças, boas práticas de design, codificação segura, além de testes em várias fases usando diferentes ferramentas. E cada uma dessas etapas é uma camada que aumenta, que agrega a segurança. Mas a parte mais difícil desse conceito de segurança em profundidade é convencer as pessoas de que uma camada só não é o suficiente. E isso também eu preciso concordar com a Tânia. Muitas vezes a reação é algo do tipo, mas já tem um firewall, para que mais um teste de segurança? Para que mais uma ferramenta de análise de código? E aí que entra algo que o livro traz aqui, que eu acho que é o de maior valor, que é você perceber aquilo que você está querendo proteger, o valor daquilo que você está querendo proteger. Você pensar a segurança como algo que protege esse valor. E é sempre uma questão de equilíbrio. Não faz sentido gastar milhões de reais para proteger algo que só vale R$ 1.000. No fim, a defesa em profundidade é como construir uma fortaleza, onde cada camada é uma linha de defesa. E se uma porta ceder, ainda haverá um muro atrás dela. E o objetivo é garantir que, mesmo que alguém consiga passar por essa camada, o custo e o risco para avançar nas outras sejam tão altos que o invasor desista ou seja detectado a tempo. Sobre acessos, nada melhor do que entender o conceito de privilégio mínimo. Nesse momento, a ideia que é tratada no livro é bem direta. Os usuários devem ter acesso exatamente ao acesso que precisam para fazer o seu trabalho, e nada mais e nada menos. Isso garante que, se alguém conseguir invadir uma conta, o estrago será limitado ao que essa conta pode acessar. Pensa assim, se você é um desenvolvedor e tem apenas acesso ao seu código e ao banco de dados específico que está trabalhando, o pior que o invasor pode fazer é bagunçar todos esses elementos. Agora, se você tivesse acesso a todos os bancos de dados e sistemas da sua organização, o invasor ele teria as chaves de todos esses sistemas. E aí, pessoal, o céu é o limite. E é por isso que limitar os privilégios é tão importante. E para algumas pessoas pode ser muito chato abrir mão desses superpoderes que a gente tem no nosso ambiente de trabalho. Pode parecer inconveniente você não ter permissões de administrador o tempo todo ou não poder acessar a todos os sistemas diretamente. Mas essa pequena renúncia pode fazer uma grande diferença para a segurança de toda a organização. Quando cada conta tem um mínimo de acesso necessário, o impacto de uma invasão é muito menor. Claro, quando a gente pensa aí na não possibilidade de escalar privilégios. E tem mais, desenvolvedores e administradores de sistemas são os alvos preferidos dos cybercriminosos. E sabe por quê? Porque essas contas normalmente possuem muitos privilégios. E com eles o invasor ele pode causar muito mais danos. E seguindo essa linha, vamos falar de um conceito que para mim deveria ser muito mais debatido na nossa comunidade, que é a segurança da cadeia de suprimentos. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas todo produto que você constrói ele possui uma cadeia de suprimentos, desde os materiais físicos até os serviços e componentes digitais. O iPhone ou o computador que você está utilizando, cada pecinha dele veio de algum lugar. Eu falo isso porque minha pesquisa de mestrado é praticamente sobre cadeia de suprimentos. Traz então essa ideia de que, por exemplo, essa câmera que está gravando, esse computador aqui ao lado, ele possui peças que vêm de vários lugares e isso forma uma cadeia, a supply chain, para construir o produto final. E a autora utiliza um exemplo de construção de casa de bonecas para facilitar a imaginação e o entendimento desse conceito. Se ela compra na construção da sua casa, comprar algo de um fornecedor que passa por algum problema, esse problema desse item vindo de fora, ele vai impactar na sua casa de boneca, que na sua construção depende dessa peça. E é aí que a segurança entra na jogada. Pensando no mundo de software, nossos sistemas também têm uma cadeia de suprimentos. Minutos atrás eu falei do Log4j. Cada framework, cada biblioteca que utilizamos na construção dos nossos sistemas
Desde biblioteca para construir uma interface ou realizar cálculos avançados, cada API que conecta nossos aplicativos depende de alguém para funcionar corretamente. E a maioria desses componentes é desenvolvida e mantida por diferentes empresas, grupos ou até mesmo desenvolvedores dependentes. E cada dependência traz consigo riscos como bugs, vulnerabilidades, possíveis atualizações e até códigos maliciosos. Por isso, quanto mais dependências você usa, maior é a sua superfície de ataque. E uma maneira de minimizar o risco é usar menos dependências. E mais importante, analisar cuidadosamente cada componente antes de incluir no seu software. Não basta confiar que a biblioteca X é popular, que ela foi produzida por Y organização. Você precisa garantir que ela é segura e confiável. Mas, além disso, existe uma outra perspectiva, que é a segurança pela transparência. A argumentação aqui é que se você liberar seu código como open source, mais pessoas poderão revisá-lo e encontrar vulnerabilidades, reportando esses problemas antes que eles sejam explorados. No entanto, a gente sabe que na prática isso nem sempre se concretiza. E eu preciso também concordar com a autora sobre isso. Pesquisadores de segurança dificilmente vão se dedicar a revisar seu código aberto gratuitamente. No máximo, vão fazer um pen teste ali no front-end na surdina, mas revisar código é muito difícil. Por isso é importante lembrar que cada parte do seu software pode ser alvo de ataques. E aqui entra um pouco a ideia de superfície de ataque. Desde funcionalidades, entradas, até páginas e botões. Tudo representa uma vulnerabilidade. E essa é a ideia de superfície de ataque, como basicamente qualquer ponto em sua aplicação que pode ser explorada por um invasor. Portanto, reduzir essa superfície de ataque é um outro propósito da segurança de aplicações. Em outras palavras, significa eliminar tudo que não é necessário no seu sistema. Muitas vezes, softwares legados estão cheios de funcionalidades que não são utilizadas. Então, remover essas partes desnecessárias é também uma forma eficaz de fortalecer a segurança. Mesmo que ele seja oculto, nem sempre será o suficiente. A melhor prática é realmente reduzir a superfície de ataque, eliminando esses pontos vulneráveis do seu código. Mas, claro, existem outras estratégias também para software legado que o livro não aborda, ok? Nunca confie, sempre verifique. Se você for tirar uma lição desse livro, então que seja essa. Nunca confie no que o usuário vai inserir na sua aplicação. Por exemplo, se sua aplicação comunica com uma API, verifique se essa API é correta e se ela tem a autoridade necessária para realizar as ações que está tentando fazer. Nessas discussões sobre segurança da informação, a gente explorou diversos conceitos que são fundamentais para a proteção de sistemas, dados. Esses conceitos eles formam a espinha dorsal da segurança da informação e são essenciais para qualquer profissional que deseja criar sistemas robustos, que deseja trabalhar com segurança de aplicações. Se você chegou até aqui, fez sentido para você? Faltou algum conceito que você aprendeu em outro lugar, que poderia também estar nesse primeiro capítulo? Se sim, aproveite para deixar nos comentários. E eu vejo que esses conceitos, eles são muito importantes para quem já trabalha e para quem pensa em trabalhar com segurança de aplicações, porque quando a gente fala de segurança, a gente precisa entender que ela vai além da parte tecnológica. Ela também envolve processos, envolve cultura, envolve pessoas. Esses conceitos, eles conseguem então nos trazer essa abordagem mais subjetiva da segurança. Como, por exemplo, questões de privilégio mínimo, a importância de você introduzir a segurança logo no início. A AppSec vai além de você pensar em invadir ou encontrar brechas na sua aplicação. A AppSec é sobre prevenção e por isso eu acho tão importante começar com fundamentos. Bom, se você gostou desse vídeo, já aproveito para pedir para deixar um like. Se você gostou e está curtindo essa série de vídeos, também peço para se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Obrigado mais uma vez por ter assistido até aqui e te vejo na próxima.